Se estamos em Cristo, somos mais que vencedores. Contudo, precisamos continuar caminhando com vigilância. Que bom que você está aqui, eu tenho certeza que essa palavra, vinda do coração de Deus, há de edificar e abençoar a sua vida. Se você pode, abra comigo a sua Bíblia no livro de Números capítulo 23, verso 23. Números 23, 23. Eu vou ler aqui na tradução King James atualizada, que é uma versão muito boa e que talvez seja um pouco diferente da sua, mas preste atenção na leitura. Não há feitiçaria que tenha poder contra Jacó, nem magia oculta alguma contra Israel. De agora em diante se proclamará em Jacó e de Israel: vejam tudo quanto Deus tem realizado. Feche teus olhos e vamos orar. Pai, mais uma vez falamos contigo. Essa é a sua palavra. Que o Senhor abra os nossos olhos. Encha-nos, Deus, de expectativas no Senhor. Encha-nos do vigor do teu Espírito Santo, porque o Senhor nos deu um espírito de coragem, não de medo, mas também nos dê prudência, porque isso também, Deus, faz parte da ação do teu Espírito em nós. Nós oramos, Senhor Deus, queremos ser corajosos no Senhor, mas também prudentes e tementes a Ti. Nós oramos e pedimos que essa palavra fale ao nosso coração e transforme a nossa vida, em nome de Jesus. Bom, o versículo que eu li faz parte da história do profeta Balaão, do capítulo 22 ao 25, e mais alguns capítulos da Bíblia aí vão falar sobre o profeta Balaão. Não é só porque Balaão é chamado aqui na Bíblia de profeta que ele é um profeta de Deus. A gente precisa ficar atento a isso. Porque ao lermos a história, vemos que Balaão era um profeta que não tinha compromisso com Deus. Logo, ele tinha compromisso consigo mesmo, né? Ele estava interessado no dinheiro e não em fazer a vontade de Deus. E também tinha compromisso com espíritos malignos, né? Com espíritos adivinhadores, né? E aí isso fica claro aí entre os capítulos 22 a 25, né? Que em alguns momentos Balaque, o rei dos Moabitas, né? Leva ele a prestar culto, né? Prestar sacrifício ao deus Baal. Bom, Balaão foi contratado por Balaque, rei dos Moabitas, para amaldiçoar o povo de Israel, para que o povo de Israel não viesse a derrotá-los como eles fizeram com os povos anteriores, os povos dos reis Seom e do rei Og. Nessa história eu gostaria de destacar e trazer dois ensinamentos que Deus tem falado há muito tempo, né? Talvez aí uns 20 dias comigo a respeito desses dois ensinamentos que eu queria trazer para você. O primeiro é: ninguém pode amaldiçoar o povo que Deus abençoou. Ninguém pode amaldiçoar o povo que Deus abençoou. Os moabitas e midianitas enviaram mensageiros a Balaão para contratar seu serviço de encantamento e adivinhação, a feitiçaria mesmo. Balaão era, por certo, muito conhecido e famoso por suas feitiçarias, porque eles estavam cerca de 525 quilômetros da cidade de Balaão, e eles ainda prometem a Balaão grandes riquezas, ou seja, eles percorrem um grande percurso, eles vão numa grande distância e enviam muitos recursos financeiros para contratar o serviço de Balaão. Ninguém vai até muito longe e nem paga muito caro por uma coisa que não vale nada, não é verdade? Pois é. Como eu já disse, Balaão ele não era profeta de Deus. O que ele se interessava mesmo é pelo dinheiro, e por isso, para conquistar o dinheiro, ele consultava o que fosse necessário. Porém, a gente precisa aprender algo, meu irmão e minha irmã. Contra o Deus de Israel, o nosso Deus, o Deus vivo, Jesus, vivo e ressurreto, nenhum famoso encantador ou feiticeiro levantado por Satanás tem autoridade. É isso mesmo. Contra o nosso Deus, nenhum. Pode ser famoso, pode ser desconhecido, encantador ou feiticeiro, levantado pelo diabo, tem autoridade contra o nosso Deus. Nenhum deles. O texto nos mostra, do capítulo 22 ao 25, nós vemos que por 3 vezes Balaque pede e insiste que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel.
E este Balaão não consegue amaldiçoar o povo de Israel. Ele tenta por 3 vezes, mas não consegue amaldiçoar o povo de Israel porque Deus não permite. E assim Balaão até cita o versículo que nós lemos, né? Sobre o povo de Israel não vale encantamento nem feitiçaria. Quando estamos, meu irmão e minha irmã, debaixo do cuidado de Deus, o inimigo não tem poder para tocar nas nossas vidas. Sobre os filhos do Senhor, obras malignas não têm poder. Às vezes ficamos vendo muitas pessoas dando muito crédito ao diabo, né? Em algumas igrejas, inclusive, o diabo mais se fala no diabo do que no próprio Deus. Mais se fala nos espíritos malignos que aprisionam as pessoas do que no próprio Cristo, que liberta, que traz salvação e mudança de vida. Muitas pessoas ficam presas. Ai, o diabo está atacando a minha vida. Ai, o diabo isso. Ai, o diabo aquilo. Ai, o diabo aquilo outro. Mas se esquecem que o nosso Deus tem autoridade sobre todos os espíritos, inclusive sobre os espíritos malignos. Quando Satanás e os seus demônios ouvem a voz de Deus, suas pernas inclusive estremecem, tamanha a soberania e o governo do nosso Deus. Aleluia! Então não precisamos temer as obras malignas. As obras malignas não têm poder sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Crente não precisa ter medo de obras malignas, porque maior o que está em nós do que o que está no mundo. Sempre que enfrentamos uma batalha, ou sempre que você enfrentar uma batalha, permaneça em Cristo. Permaneça fiel a Ele, a sua palavra. Se preocupe com isso. E certamente, eu e você sairemos dali mais que vencedores para a glória de Deus. Aleluia. Mas continuando para a gente trabalhar o segundo ensinamento. O diabo, ele aqui nesse texto, ele não desiste de amaldiçoar o povo de Israel. Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus, mas o diabo, ele usou Balaão para orientar, falar com Balaque como ele poderia fazer com que Deus ficasse irado com o povo de Israel e até mesmo destruí-lo por conta da sua infidelidade, se Balaque conseguisse levar Israel a ser infiel a Deus. O texto diz que Balaão foi embora, né, no final do capítulo 22, final do capítulo 24, perdão. O texto diz que Balaão foi embora. Só que o que nos parece é que Balaão não foi embora para suas terras. Balaão, porque no capítulo 31, no versículo 8, nós vemos que Balaão foi morto junto com os midianitas, que também foi um povo que foi junto com os moabitas contratar os seus serviços para atingir o povo de Israel. Ou seja, Balaão foi embora, talvez aqui o texto nos mostra que Balaão foi embora para um lugar onde morava entre o povo entre aquele povo que era inimigo de Deus. E aí ele passou aquele período ensinando aquele povo, os moabitas e os midianitas, usado pelo diabo, com toda certeza, como eles poderiam ferir o povo de Israel, né? Ele certamente disse, olha, não podemos amaldiçoá-los, eu não posso amaldiçoá-los, mas vocês podem se misturar a eles e assim corromper seus costumes, e Deus ficará irado com eles. Foi isso que os moabitas e os midianitas fizeram. Se uniram com as filhas com os filhos de Israel, levando as suas mulheres, né, nas suas festas cultuais, com as suas mulheres. As mulheres tiveram relações com os filhos de Israel. E ali, aquilo foi suficiente para uma grande queda. Deus se levanta contra o povo de Israel por conta da sua infidelidade. É só a gente ler o capítulo 25, eu vou ler o versículo 1 e 2 que diz: quando Israel estava em Sitim, o povo começou a se prostituir com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios oferecidos aos seus deuses. E o povo comeu carne sacrificada e adorou os deuses dessas mulheres. E aí, o povo de Israel caiu.
O povo de Deus sempre foi orientado por Deus a não se relacionar com mulheres, ou a não se casar, com outros povos, com pessoas que não tinham a mesma fé. Sempre Deus orientou isso ao seu povo, porque senão eles certamente se desviariam do Senhor. Deuteronômio 7, capítulo 7, versículo 3 e 4 fala a respeito disso. Salomão, ele nos é um exemplo disso. Ele casou com muitas mulheres de outros povos, e aí começou a adorar os deuses dessas mulheres. Entenda, meu irmão e minha irmã, quando Deus fala algo, a gente precisa se afastar rapidamente. Aqui precisamos aprender uma coisa, e é o segundo ensinamento que eu gostaria de compartilhar contigo. Sem dúvida, nós somos mais que vencedores, e as forças malignas, se estivermos em Cristo Jesus, não têm poder contra nós. Mas precisamos, meu irmão e minha irmã, estar sempre em vigilância contra as ciladas do diabo. Existem coisas que Deus já disse em sua palavra, que não devemos fazer, ou que devemos fazer. E nós ficamos perguntando para Deus e para as pessoas: será que eu posso? Será que eu não posso? Ai, será que é assim? Ai, será que não é? Ai, eu acho que é. Ai, eu acho que não é. Meu irmão e minha irmã, tem coisas que Deus já disse, Deus já falou, Deus já orientou, Deus já instruiu, mas a gente quer insistir em fazer a nossa vontade. Ou seja, finge que não sabe de nada para fazer o que a gente quer, ou então quer procurar argumentos para justificar as nossas próprias vontades. Não confie em você mesmo, afaste-se rapidamente da aparência do mal. Pare de flertar com o mal. Às vezes a gente fica flertando com o erro, flertando com o que é errado, flertando, e acaba se distanciando da presença do Senhor, o que deixa extremamente o coração de Deus triste e é extremamente prejudicial para mim e para você. Sempre, meu irmão e minha irmã, vale a pena seguir as orientações da palavra do Senhor. Às vezes aos nossos olhos pode, até no momento presente, pode parecer algo sem lógica. Mas é sempre melhor, porque a grande verdade é que Deus prefere obediência e não sacrifício. Por isso, vigie e ore, para que você não caia em tentação. Sujeite-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Não dê brechas em sua vida. Vigie e viva uma vida como de fato você foi chamado para viver. Uma vida de mais que vencedor em Cristo Jesus. Creia e não duvide. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Não precisamos temer ao diabo e nem suas artimanhas, nem suas armadilhas. Nem quando o pessoal, fulano fez um trabalho para você. Irmão, permaneça firme em Cristo Jesus. Porém, não deixe de vigiar. Precisamos sempre estar vigilantes para que não caiamos em tentação. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra. E Pai, que possamos caminhar firmes e corajosos, como mais que vencedores, porque é isso que somos em Cristo Jesus. Pai amado, possamos andar triunfantes como igreja que avança, como filhos e filhas, Deus, que estabelecem o Teu governo e o Teu reino nas nossas vidas, pelo poder do Teu Espírito Santo, mas também aonde o Senhor tem nos plantado, no nosso trabalho, na nossa cidade, no nosso bairro, nas nossas células, na região ali onde a gente está plantado como igreja, mas também que o Senhor nos ajude a vigiar, que sejamos vigilantes, Pai. Não venhamos ficar flertando, Senhor Deus, com o pecado, com o mal. E venhamos, Pai amado, a nos sujeitar às Tuas orientações. Não achar, Deus, que a gente pode confiar nas nossas próprias percepções. Não, Senhor Deus. Pedro fez isso, Deus, e Te negou 3 vezes. Por isso, livra-nos de nós mesmos, Pai amado. Nos ajude a negar a nós mesmos, para que a gente viva a Tua boa, perfeita e agradável vontade dia após dia. E possa, Deus, em nome de Jesus, Pai amado, viver como mais que vencedor, fugindo da aparência do mal. Nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus.
que essa palavra tenha abençoado a sua vida, que você possa compartilhar com outras pessoas. E nos faça uma visita. Aqui embaixo desse vídeo tem os endereços das nossas igrejas. Que Deus te abençoe e um grande abraço.